Ser uma empregada é mais importante que ser uma princesa é um manhwa que, tipo assim, cara, ele não tem uma história grandiosa e nem nada do tipo. Quer dizer, pelo menos até o capítulo 16, que é sobre uma princesa que acabou virando uma empregada, Ciana. Eu tenho que admitir que eu não queria ler por causa da aparência mesmo da Ciana na capa. Pois eu vi, ai, protagonista zoiuda, tá toda coradinha, sei não. É que pelo menos eu não gosto de protagonista que ela tem uma aparência fofa. Pois, normalmente, pelo menos nas obras que eu li, esse tipo de protagonista é insuportável. E ainda tem aquelas cenas de, ai meu Deus, como ela é fofa, e nossa, que insuportável, que chato. Mas, devido a comentários positivos sobre a obra, eu resolvi ler e realmente é bem legal acompanhar. Como dito, até o capítulo 16 não tem uma grande história, mas eu acho que de vez em quando é divertido você ler algo mais calmo, sabe? Algo calmo, como se o início já não fosse uma tempestade no copo d'água. Pois a Ciana, antes de virar empregada, ela era uma princesa, a família dela era uma família horrível, a madrasta judiava dela. Pois assim, a madrasta que foi a responsável para educar a Ciana, e a educação dela é aquela clássica educação de manhwa de época, da tutora que odeia o seu aprendiz, entre aspas. Só que nesse caso, o pior é que o pai da Ciana, ele acaba vendo a madrasta punindo ela e ele simplesmente fala: bom trabalho, continue. Só assim pra essa catarrenta aprender. Já começamos totalmente errado, vendo que a família dela é simplesmente uma família vagabunda. E até aí eu não entendi se o pai dela fez isso porque, sei lá, ele começou a ficar com raiva dela, da Ciana no caso, ou se, sei lá, ele só mudou, ficou lá. Dane-se, ou sei lá, talvez ele sempre foi assim, sempre um vagabundo. Pode ser, né? Até que um dia o império deles foi dominado pelo príncipe herdeiro Rashid. Engraçado que nessas histórias é sempre o primeiro príncipe. Qual que é o preconceito das pessoas de fazer o segundo, terceiro, quarto príncipe seu protagonista? Aliás, tem alguma história que o protagonista masculino é um marquês? Porque eu só vejo Duque, o clássico Duque do Norte, primeiro príncipe e de vez em quando o segundo. Agora cavaleiro e marquês, acho que os que eu vi são pouquíssimos e eu nem me recordo do nome, etc. Mordomo, eu gosto também quando o mordomo é o protagonista masculino, mas agora de cabeça só me vem dois. Só que um foi um dos meus primeiros manhwas, eu gostava bastante, só que recentemente eu fui ler e eu já não gostei mais. E o segundo é pura depressão, é depressão pura, depressão. Enfim, o Rashid foi lá, matou todo mundo, só que a Ciena implorou por misericórdia e decide se autocandidatar para ser uma empregada doméstica. Surpreendentemente, o Rashid aceita. E mais pra frente, meio que dá pra entender isso, porque apesar dele ser conhecido como o príncipe sangrento, oh meu Deus, olha como esse cara é tenebroso e blá 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 blá, o cara gosta de coisinhas fofas. Sério, ele tem uns bichinhos muito bonitinhos. Eu acho que deveria ter mais painéis do Rashid agindo como um maluco, etc. Porque, pelo menos pra mim, quando apareceu ele cheio de bichinhos fofinhos e bonitinhos, ou ele agindo de forma engraçadinha, eu nem estranhei. Eu acho que deveria ter mais quadros pra dar essa estranheza. Pelo menos eu não achei esquisito esse lado dele. Fiquei surpresa? Nem tanto. Eu fiquei mais rindo mesmo porque eu achei muito bonitinha a cena e etc. Enfim, ele achou a cena fofa e de certa forma teve sim um interessezinho por ela. Aí beleza, empregada. E dentre esse meio das empregadas, ela fez uma amiga. A melhor personagem da obra, a Chuchu. Ai, cara, meu Deus, ela é muito adorável, mano. Uma mulher marombona. Meu Deus, cara, a Chuchu é a melhor personagem. Quem discordar tá totalmente errado. Ela é magnífica. Nossa, cara, eu leria muito uma história com uma protagonista igual a Chuchu. Aí agora uma outra pergunta. Será que tem uma obra que a protagonista é marombona? Assim, desses romances de época e etc. Se não tiver, a gente sempre pode fazer a nossa própria fanfic. Então, a Ciena, ela gosta bastante de trabalhar como empregada, pois ela acha que essa vida de empregada era bem melhor do que a realidade dela como princesa. E como sempre, tem uma metida besta, uma mocinha ruiva que é filha de um comerciante muito famoso. Todos falam que, meu Deus, a primeira a se tornar empregada oficialmente contratada vai ser essa daí. Aquela clássica menina insuportável que fica provocando o protagonista, etc.
Só que a Siena nem dá muita bola por isso, porque pelo jeito a madrasta dela traumatizou tanto que esse bullyingzinho assim de adolescente não incomoda ela. E a Chuchu sempre fica intervindo quando essa menina vai atentar a Siena. É muito legal ver ela protegendo a Siena e etc. E essa proteção ela fica mais forte ainda quando a Siena vai e conta a Chuchu o que diabos aconteceu. Contando que o príncipe herdeiro foi, matou todo mundo, que ela era uma princesa, etc. A Chuchu fica muito mais grudada com ela. A amizade dela se fortalece mais ainda. É algo bem legal de ver. O príncipe herdeiro, querendo testar a Siena, faz com que as empregadas participem de uma festinha do chá no jardim lá do castelo. Porém, a maioria das empregadas não fica muito animada porque não vão ser pessoas muito importantes. Mas, para a surpresa delas, acaba aparecendo uma nobre importante. E eu, quando bati o olho nessa mulher, já pensei, é o Rashid. É o Rashid disfarçado, é a cara dele. Olha. Se não for o Rashid, é parente dele, ou então é, sei lá, irmã dele. Mas eu tava apostando mais que era o próprio Rashid. Pois né, os clichês. A empregada ruiva metida que acaba ficando toda desesperada pra conseguir ser a empregada que vai atender essa nobre, e ela acaba conseguindo. E a última pessoa que acaba chegando é uma senhorazinha de idade, a qual a Siena é a única que cumprimenta, fazendo com que agora ela que seja a empregada responsável de servir essa senhorinha. E aí já me fez sentir coisas porque eu não gosto de ver, sabe, tratamento desigual ou até cruel com idosos, eu não gosto. Aí eu já fiquei muito com dó, tipo, não, eu não quero ler isso, eu não quero ver. Mas, né, juntamos coragem e vamos ver. E graças a Deus o atendimento que essa senhorinha teve foi muito bom, até porque foi a Siena que atendeu elas. E ao contrário de todo mundo lá, a Siena tava vendo os convidados dessa festa do chá como convidados importantes. Enquanto a mocinha ruiva lá só tava dando importância para a nobre. Só que, mano, ela serviu a moça nobre tudo errado. Ela tava olhando ela com arrogância, serviu o chá errado. Ela tava dando um tratamento horrível pra moça nobre. Principalmente porque ela tava olhando com arrogância pra ela. Antes que arrumasse uma confusão por causa dessa ruiva metida, Siena, ela vai, interfere e se propõe a ela servir a moça nobre e no final tudo dá certo. Ela consegue servir a moça com excelência. E nessa parte, acho que já tava bem claro, o Rashid falou que ia fazer um teste e olha o que aconteceu. É o Rashid. E no final, era mesmo o Rashid vestido de mulher. Isso eu descobri, só que teve outra coisa que eu não descobri. Que a pessoa que o Rashid tava fingindo ser era a velhinha. Pois ela queria ir para a festa do chá, só que ela tava com medo por causa da aparência dela e etc. Achando que talvez era melhor não ir. Então, o Rashid, ele manda uma mensagem para ela perguntando se ela não queria ir para lá disfarçada. Enquanto o Rashid estava lá disfarçado, em nenhum momento ele falou que ele era aquela nobre. Ele nunca falou com todas as palavras, não. Ele só entrou lá e todo mundo já pensou que era ela. Ela reencontra a Siena, agradece pelo bom tratamento, que graças a Siena ela se divertiu bastante. É uma cena bem bonitinha de ver, bem bonitinha. Aquece o coração. Sabe, a gente lê tanto sobre ML possessivo, maluco, história triste da vida, que é realmente bom, às vezes, você parar pra ler algo que tem umas cenas de aquecer o coração. Enfim, Siena está aprovada, Siena passou no teste. Por causa disso, ela foi transferida para servir uma princesa, uma irmãzinha do Rashid. O nome da criança, a princesa, é Iris, mas eu tenho certeza que em algum lugar o nome dela estava Kiana. Não sei, traduções são complicadas. Enfim, a Kiana, ela é uma criança meio que encapetada, só que a Siena consegue dar um jeitinho. Como sempre, a nossa protagonista de época resolvendo tudo. Até porque a Iris não era uma criança maluca, digamos assim. Ela só era uma criança com comportamento difícil, mas lentamente ela conseguiu amolecer o coração da menina. A cena que realmente faz as duas começarem a se dar 100% bem é quando a Iris acaba pegando a presilha que a Chuchu deu para a Siena de presente antes dela ir para o palácio dessa menina, joga dentro de uma fonte.
Que após isso a Iris começa a ter alguns pesadelos sobre as outras empregadas que abandonaram ela, etc. E fica toda tristonha, achando que a Ciana vai embora, etc. Mas não, a Ciana ainda tá ali, ela pede desculpas. Ela consegue recuperar a Priscilla, pois a Ciana, querendo que a Iris comece a estudar, ela tenta pedir materiais, só que não consegue. Então ela resolve pedir pro Rashid, em uma dessas aparições do Rashid, que a Iris vai e pede pra ele procurar a Priscilla. E depois disso o Rashid ele começa a ir direto para o palácio da Iris, que aparentemente ele gosta dela, só que não dá pra entender muito bem essa relação, porque ela ficou muito tempo sozinha, numa situação precária nesse palácio. Não sei, é uma relação esquisita que no futuro provavelmente vai ser melhor explicada, creio eu. E até agora a gente não teve muitas interações do Rashid com a Ciana, pois o início do mangá é focado nas empregadas, etc. É agora que ele tá começando aí no Palácio da Iris, que ele aparece mais pra comer alguns docinhos com a Iris, tipo, o jeito que ele encontrou pra ela aceitar a idas e vinda dele foi oferecer doce. Por enquanto, me parece uma obra bem bonitinha até certo ponto. Não faço ideia se isso vai focar no romance ou não, mas eu acho que seria um romance meio estranho, porém depende também da forma que vai ser feita. Até porque até agora o Rashid tá interessado na Ciana e a Ciana tá tipo, meu Deus, esse cara é meio doido. Só que ao mesmo tempo ela tá ficando nos quadros coradas com as aparições dele, então eu não sei. Precisa do desenvolvimento e mais cenas pra falar que é um casal shippável ou não.